por amor de Jesus. Vamos juntos? Invocamos teu Santo Espírito para que tua palavra inflame nosso coração com a força da fé e nos dê a coragem de nos comprometer com a construção do teu reino. Senhor, que diante da tua palavra encontremos o sentido da nossa existência e saibamos discernir sempre o caminho que leva a ti. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queremos agradecer ao Senhor pela ordenação do Douglas como diácono. Também pedir pela saúde da irmã, pela saúde dos nossos irmãos, por todas as intenções guardadas no nosso coração. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O refrão todo mundo sabe, né? Mas chega na hora dessa estrofe aqui, cada um vai. Eu mesmo não sei. Eu vou durante a semana, eu vou ouvir a estrofe para ver como que a gente canta. Porque cada um tem outra melodia, né? Eu não sei se está certo, porque eu tirei da internet e eu estou vendo que não está casando com o que eu estou cantando. Então, cuidado o fio aí, Arnaldo. Boa noite. Boa noite, parabéns aí pela filha que tocou lindamente ontem na ordenação. Ontem não, anteontem, no sábado. Foi muito bom. Um órgão, um piano dá uma diferença, né, na liturgia. É questão de equalização, né? Mas eu, da onde eu estava ali, estava ouvindo bem. É porque ali é uma questão de equalização ali da mesa, Arnaldo. Por isso que na capela saiu diferente. O Radamés, o seminarista Radamés. Assustou, mas ficou bonito. A Ave Maria de entrada ali, recebendo Nossa Senhora, né? A partitura, Não, mas quem sabe faz ao vivo. Arnaldo César Coelho. Quem sabe faz ao vivo. Muito bem. Gente, Atos dos Apóstolos, então, nós encerramos no encontro passado, né? Encerramos assim, as partes principais, algumas chaves de leitura, para que vocês agora possam ler o livro de Atos. Teria muita coisa para a gente comentar ainda e falar e explicar, né? Sobre o livro de Atos dos Apóstolos. Por isso que no finalzinho também do nosso encontro, a gente vai passar um outro pedacinho daquele filme do livro dos Atos dos Apóstolos, dos capítulos, hoje dos capítulos 13 ao capítulo 20, que é a terceira parte dos Atos dos Apóstolos. A gente dividiu em 4 partes, né? Para a gente também acompanhar a história visualmente e poder fixar algumas cenas importantes do livro de Atos dos Apóstolos, né? Mas teria muita coisa assim para a gente comentar, né? Além do que a gente falou.
fica para leitura e se tiver dúvida, depois vocês vão passando para a gente. Mas a vida segue e nós hoje vamos começar a ver a figura de Paulo. São Paulo, pessoa e obras. Para quê? Para a gente ter uma introdução, porque a gente vai começar a estudar as cartas de Paulo. E a gente vai estudar em ordem cronológica, né? Já fazendo uma observação inicial. Por quê? A primeira carta de Paulo, que vem em seguida, depois de Atos dos Apóstolos? Na Bíblia, vem a carta de Paulo aos Romanos. Só que Romanos, essa carta não foi a primeira que Paulo escreveu, porque a sequência que está na Bíblia não é cronológica. E como que está na Bíblia, então, a sequência? Na Bíblia está as cartas maiores até as cartas menores. Então, a sequência está assim. Por isso que a carta de São Paulo aos Romanos é a maior. E depois vai diminuindo até chegar à última. Só que a gente vai estudar depois, né, por ordem cronológica. Então, a gente vai estudar da primeira que Paulo escreveu até a última, tá? Mas cenas dos próximos capítulos. Hoje a gente vai entender, para a gente entender a carta de Paulo, a gente tem que entender quem é Paulo. Começar um pouquinho da pessoa de Paulo, a vida dele, e depois as obras. A vida explica as obras, e pelas obras a gente conhece também a vida de Paulo, né? São duas realidades que se iluminam, se explicam, né? Tem alguém aí? O ranger da porta. Ó, uai, não quer entrar? Mas veio até aqui. Tudo bom? Não, mas já teve violão, já foi. E aí, Fred? Tudo bom, irmão? Não, Fred, com essa garrafinha rosa bebê. Meu amigo vascaíno, Fred. O chazinho tá com um sabor especial de capim-limão, né? Tem um sabor especial, é detox esse aí. Tá gostoso, tá gostoso. Então, Paty, como a gente estava falando, a gente terminou Atos, assim, em linhas gerais, e nós vamos iniciar, na sequência, temos as cartas de Paulo. Para entender as cartas de Paulo, vamos entrar em Paulo, vamos estudar a vida e as obras de Paulo, para poder entender como introdução das cartas de Paulo, porque na sequência a gente vai começar a estudar carta por carta. Já foi. Em linhas gerais, lógico. A ideia é vocês depois lerem em casa, se tiver alguma dúvida. A gente vai falar de Atos, inclusive hoje no final tem outra parte daquele filme de Atos dos Apóstolos, para vocês entenderem melhor o conteúdo e, tendo dúvida, a gente ir tirando aqui mesmo. Bom, primeira coisa para falar de Paulo é a cronologia. Vamos dar uma viagem assim panorâmica na vida de Paulo por inteiro e depois a gente vai ver, vai fazer uma descida assim em pormenores. Primeira coisa, Paulo nasceu, aqui tem um ano, tá? Nascimento de Paulo, ano 1 depois de Cristo, né? Alguns autores colocam entre o ano 1 e o ano 5, de 1 a 5, mas não foge muito desse período, tá? Então, Paulo nasceu, eu coloquei ano 1, fica mais fácil, mas outros autores, vocês vão ler, falam que Paulo nasceu entre o ano 1 e o ano 5, né? Aqui a gente colocou 1 para ficar mais fácil para a gente guardar, porque há uma probabilidade de ele ter nascido realmente no ano 1. Depois de Cristo, né?
É interessante você nascer no ano 1, né? Que ano você nasceu? 1900 e 2000 e... Não, nasci no ano 1. É interessante. A vida dele virou 180 graus, né? Mudou completamente. Então, ele ficou 3 anos ali para reestruturar toda a vida dele. E no ano 39, né? Aqui a gente fala ano 39, mas também com 38 anos, né? Ele foi visitar Jerusalém e encontrar Pedro. Não, quero conhecer o Papa, né? O líder, aquele que o Senhor colocou como representante da sua igreja. Então ele vai a Jerusalém e encontra com Pedro. No ano 45 a 48 é a primeira viagem missionária de Paulo, que ele faz lá na Ásia Menor, né? Lembra aquele primeiro trecho lá? A gente vai ver também isso em pormenores, tá? No ano 49 é a Assembleia de Jerusalém, que está no capítulo... No livro Assembleia de Jerusalém, Concílio de Jerusalém. Fala, Fred. Atos dos Apóstolos. Boa. Primeiro está na Bíblia, né? Já é algo importante. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 3 vezes capítulo 15, 3 vezes 5, 15, né? Capítulo 15, o Concílio de Jerusalém. De 49 a 52, então, logo depois do concílio, a segunda viagem missionária e estadia de Paulo em Corinto. Paulo permanece um tempo maior em Corinto, uma grande cidade do Império Romano, importantíssima. Os coríntios estavam muito abertos à evangelização, embora os costumes bem depravados, né, tudo naquele tempo, mas eles estavam mais abertos até que outros povos, como os atenienses, por exemplo, né? Nós temos aqui 2 jovens estudiosos que vão meditar e vão refletir profundamente ali fora. E de 52 a 54, a terceira viagem missionária, onde ele permanece não mais em Corinto, mas em Éfeso por bastante tempo, cidade de Éfeso. De 54 a 55, 3 meses em Corinto e faz uma viagem a Jerusalém, que vai ser a última viagem dele a Jerusalém, porque daqui ele já vai preso. De Jerusalém fica prisioneiro em Cesareia, de 56 a 58, de Cesareia apela para César, né? E faz uma viagem a Roma, de 58 a 59. Chega a Roma por volta aí de 59 a 61, onde ele fica preso por 2 anos. Depois é solto, faz a pregação, mas não muito tempo depois ele morre, tá? Isso aqui eu tirei, é de um autor, mas pode haver controvérsias, né? Outros autores que falam são anos aproximados, tá? Só para a gente acompanhar um pouquinho a trajetória e ter uma cronologia para a gente poder se situar na vida de Paulo. 54 ele estava onde? Não, ele estava lá em Corinto, né? Ficou 3 meses lá e voltou para Jerusalém. Em 49 foi o concílio. 39, não, ele estava indo para Roma, para encontrar, Jerusalém, para encontrar com Pedro. Enfim, só para vocês terem uma visão geral de Paulo. Beleza? Vamos descer então. Eu vou colocar muitas vezes isso aqui, muitas vezes mesmo. Vocês vão ver. Se vocês não copiaram, agora não tem. E se vocês quiserem, depois eu mando também esse no grupo. Só me lembrar lá. O grupo, vocês podem mandar mensagem. Você vai escrever lá, vai aparecer quem que vocês querem mandar mensagem. Vocês escolhem a pessoa e
E pode mandar mensagem também, não tem problema. Só que isso aqui vocês vão ver que eu vou colocar e dar o tiquezinho assim em cada momento de Paulo. Fala, Arnaldo. Só que ele nasceu em Tarso, na Sicília, na Ásia Menor, já é uma outra região, né? Ele não nasceu, senão Herodes ia mandar matar os meninos do mundo inteiro. Né? Ele também não tinha assim, porque já tinha uma profecia, né, a respeito lá daquela região. Então, naquela região, realmente, todos, né, mandou matar todos os meninos, mas Paulo nasceu em outra região, em outra cidade, como a gente vai ver agora lá. Paulo, ou Saulo, né, nasceu em Tarso, na Cilícia, Ásia Menor, no limiar da era cristã, ou seja, no começo da era cristã. Então, entre o ano 1 e o ano 5. Por quê? Por que a gente sabe isso? Porque quando ele escreveu a Filemon, ou Filemon, em 62, ele já dizia ser um ancião. Então, um ancião naquele tempo, né, hoje um ancião tem 80 anos, tem ancião com 90 anos, tem ancião com 100 anos, ou mais, né? Quando ele escrevia a Filemon, ou Filemon, em 62, ele falava que já era um ancião. Como está lá no... O que é isso aqui? FM... E o 9 é o quê? O versículo, porque só tem um capítulo. Então, Filemão, versículo 9, ele falava que era um ancião. Então, por aí a gente tira que ele nasceu já no início da era cristã. Ele é de uma família israelita, muito fiel às tradições religiosas. Seu pai tinha comprado a cidadania romana, porque havia isso também, tinha os cidadãos que nasciam já romanos, e as pessoas podiam comprar a cidadania. E o seu pai já tinha comprado, tanto que quando Paulo nasce, ele já nasce como cidadão romano. Seu pai já havia comprado essa cidadania, então, a partir do nascimento de Paulo, ele já nasce como cidadão romano. Então, quando a gente fala de Paulo, Tarso fica bem aqui, ó, na Cilícia, aqui, ó, pertinho de Antioquia, né? Antioquia aqui na Síria, aqui é a Palestina, tá? Descendo aqui, ó, Cesareia, Jerusalém está bem aqui, ó. Esse pontinho aqui é Jerusalém. Então, Antioquia está lá em cima. Paulo, quando a gente fala de Paulo, a gente está falando de um homem que é herdeiro de 3 culturas. A hebraica, que é uma cultura muito religiosa. A cultura helenista, que é muito filosófica, muito artística, né? Vem lá dos gregos, né? Os filósofos, né? Vem tudo lá da Grécia, uma cultura que é muito filosófica, então isso vai aparecer nas cartas de Paulo, nos escritos de Paulo. E também ele tem herdeiro de uma cultura romana, que é uma cultura muito jurídica, muito prática, né? Os romanos são muito práticos, são ligados muito ao direito, né? São juristas. Então, o Paulo também vai ter essa herança romana, né? Então, tudo isso aqui vai estar presente nos escritos de Paulo. A parte religiosa, a filosofia, a arte e a parte jurídica também, né? Do direito. Por isso, ele conhecia as leis, apelou para César, porque com certeza ele conhecia também as leis. Mas era um homem prático, né? Não eram, ao mesmo tempo que o filósofo começa a divagar, né? Os pensamentos e tudo, ele também, ao mesmo tempo, era um homem muito prático. Vamos ter que fazer, vamos lá, vamos sentar, vamos planejar e vamos fazer. Então, essas 3 culturas, né? Hebraica, a helenista e a romana, vão aparecer bastante forte nos escritos de Paulo. Com 15 anos de idade, ele foi enviado para Jerusalém.
Porque ele estava onde? Ele nasceu onde? Ele nasceu em Tarso, né? Está lá no norte. Ele foi para Jerusalém e ali se sentou aos pés do Rabino Gamaliel, como diz o capítulo 22 de Atos dos Apóstolos, e foi iniciado na arte rabínica de interpretar a Sagrada Escritura, como também aprendeu uma profissão manual. Porque naquele tempo a pessoa não sabia só uma coisa, né? Ela era versada, ela tinha conhecimento em várias coisas. E também, né, a pessoa saía com curso profissionalizante naquele tempo. Vocês acham que o Senac e Senai é agora? Não. Já tinha, né, cursos, né, filosóficos, teóricos, mas também práticos, né? Curso, vamos dizer assim, profissionalizante, né? Lá ele aprendeu também a profissão manual, que é de curtidor de couro. Trabalhava com couro, costurava couro, profissão que o apóstolo vai exercer a vida inteira, para não ser pesado às comunidades, né? E também eu estava refletindo, é interessante, porque quando você faz um trabalho manual, você consegue estar fazendo e conversando com outras pessoas. Então, com certeza, Paulo ali também estava evangelizando. Hoje à noite vai ter o curso bíblico, hein? E costurando lá o couro. Hoje à noite tem celebração. E aí sentava e ia conversando, e ele fazendo, porque o trabalho manual, quando você pega a prática, depois você, né, faz como que automático, né? Então você ia encontrando as pessoas lá no mercado ou na praça, onde ele estava, e ia conversando, evangelizando, chamando: ô fulano, você vai lá hoje e tal, e aí, tudo bom? O povo passando, e ele aproveitando também esse momento para fazer isso. Profissão de curtidor de couro. O nível que ela estava na sociedade não era dos piores, porque pior nível eram pastores, por exemplo, né, que cuidava só do rebanho lá, né? Porque ali ele já trabalhava, é um trabalho, é um manual, porque não é todo mundo que também sabia curtir, mexer, tecer o couro, costurar, enfim, né? É um trabalho. O couro era muito usado, né? Não é. Tinha alguns trabalhos manuais que não eram os piores, mas também, né? O trabalho manual em si, ele não é assim, porque o filósofo, para ser filósofo, ele precisa de uma coisa: ócio. Ou seja, ele precisa de o tempo livre. Os filósofos daquele tempo, né, eram pessoas, vamos dizer, ociosas, mas não no sentido que era preguiçoso, é porque você precisava de um tempo para refletir. Paulo aproveitava, porque ele queria também estar junto com as pessoas. E como que ele ia chegar, evangelizar e conhecer as pessoas? Então, o trabalho manual não era dos piores, mas também não era dos melhores. Mas o trabalho manual que ele fazia era como que a porta de entrada, e é isso que eu acho que é interessante de Paulo, que é a porta de entrada para você conhecer as pessoas, evangelizar e estar junto com as pessoas ali no dia a dia, né? Então ele é como que você já, estou precisando de couro, nossa, que trabalho bonito, e ali já vem, né? Ele vai chegando, ao mesmo tempo que ele tem condição de se manter, ele vai conhecendo as pessoas e dali já anunciando o Cristo. Com a lã eu não... Você já ouviu em algum lugar? Porque essa profissão está na Bíblia, né? Isso aqui ele mesmo relata. Então, é interessante porque um trabalho leva à evangelização. A tenda, provavelmente, também de couro, né? Ele fazia tendas
trabalhos de couro, costurava, curtia, né? Provavelmente sandálias também, né? Aí eu não sei. Tem muita coisa, detalhezinhos assim, que tem que... Bolsa. Sim, que aí eram as celas, né? Era o que o Genivaldo está falando. Ele fazia cela para os cavalos. Ali não tinha carro, moto. Eu tinha que, né? Vendia bastante. E aproveitava esse pessoal que estava viajando. Ih, minha cela já está tão gasta. Eu vou ali no Paulo Acessórios. E ali ele ia lá e comprava a sua cela nova para o seu cavalo. O Paulo lá faz uma cela bonita e tal. E nisso, ele já, hoje vai ter um momento importante ali na sinagoga. Você está convidado a participar com a gente. Na casa de Dona Maria vai ter lá uma celebração. Novidade, vai lá que vai ser bom. E aí ele já ia chamando as pessoas. É interessante porque ele usava isso também para evangelizar, para se manter e ao mesmo tempo evangelizar. Então, olha lá, de novo, já demos 2 tiques aqui, o nascimento e os estudos com Gamaliel. Está vendo que a gente estava voltando lá para ver o que a gente já viu da vida de Paulo. Bom, com 20 anos, cerca de 20 anos depois, ou em 36 aproximadamente, então a gente está lá, 15, 25, 35, mais ou menos 20 anos depois, no ano 36, Paulo perseguiu os cristãos, julgando assim servir a Deus. Na estrada de Jerusalém para Damasco, onde pretendia prender os cristãos, foi prostrado pelo Senhor, que lhe perguntava: por que me persegues? Tudo isso a gente já viu, capítulo 9 de Atos, que é o relato da conversão de Paulo. Era Jesus que lhe falava e o enviava à casa de Ananias em Damasco, onde lá, na casa de Damasco, ele seria batizado. Então, Jesus aparece a ele, depois ele continua o caminho a Damasco, não mais como perseguidor, mas já como um convertido, e lá ele fica na casa de Ananias, onde ele então é batizado. Oi? E aí ele caiu do cavalo? Ele caiu do cavalo, ele caiu da onde? Do camelo? Não tem nada de cavalo, nem fala nada sobre camelo, né? Bom, Paulo então, feito cristão, convertido ao cristianismo, vai iniciar em Damasco mesmo a pregação do evangelho. Opa, se eu já estou aqui, já vou aproveitar e já vou começar a pregar o evangelho. Mas não foi aceito pelos ouvintes. Né? Ele falou, gente, não é possível, esse homem veio prender e matar e agora deve ter alguma coisa. Eu acho que ele está se fazendo passar, talvez pensaram nisso, não sei, né? Está se fazendo passar como cristão para depois. Então, não sei, a gente não sabe porquê, mas ele não foi aceito pelos ouvintes naquele momento. Então, ele se retira para um lugar chamado Arábia, que talvez não era muito longe de Damasco, onde ali fica 3 anos, e a nova personalidade de Paulo foi amadurecendo sob o influxo da graça de Cristo, que lhe revelou a doutrina cristã. Depois, porque aí ele teve que fazer toda uma reviravolta, né? E é interessante, na vida de alguns santos a gente percebe isso, né? Esse período de repensar toda a vida, tudo aquilo que ele cresceu, que ele ouviu, né, foi crescendo e ouvindo daquele jeito. Então, a cabeça dele, o coração dele teve que, né, fazer aquele 180 graus para, não, agora, meu Deus, então,
está tudo errado na minha vida. 36 anos ouvindo, aprendendo que eu tinha que matar os seguidores de Jesus e agora eu sou um deles. Então imagina isso na cabeça de Paulo. Eu lembro um pouquinho da vida de Santa Teresa Benedita da Cruz, que é Edith Stein, que ela também passou por esse processo, e se não me engano foi uns 3 anos ali, que ela, ao ler o livro de Santa Teresa de Jesus, ela passou por esse processo de conversão também, de judia, e uma pessoa até que criticava muito, que questionava muito o sentido da vida, as coisas do mundo, a própria religião para uma cristã. Ela também teve esse processo e não foi fácil e não foi rápido. Porque a gente às vezes fala, me converti, aceitei Jesus, eu fui lá naquela celebração, estou convertido. Pode ser que, né, inicialmente você começou, mas a conversão é um processo que não é assim. É um processo interior que ele tem que passar por várias etapas, né? Você tem que visitar a sua vida, não é uma coisa assim. O início pode ser forte, mas depois ele tem que continuar em processo, porque até o final da vida a gente tem que passar por esse processo de conversão. Eu falei, não, agora eu estou convertido, sou santo. Muita calma nessa hora. Porque vamos ver se você é santo, né? Vamos ver se... Aí a gente vai vendo, opa, fulano que era santo semana passada, hoje já está, como diz a irmã, já está aprontando. Ou então já está, né? Então, gente, a conversão é um processo. E Paulo passou também por esse processo. Ele teve essa visão, tá? Foi ali iniciou. Ali foi um momento forte da conversão, mas a conversão é um processo que passa pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos, pelas nossas ações, né? Então, a gente tem que estar sempre, né? É o dar-se, primeiro a gente tem que se dar conta que a gente está nesse processo, querer realizar esse processo e continuar a vida toda. A Bíblia, vamos aprender da Bíblia. Aí no final de semana, pronto, saí, eu já sei tudo da Bíblia. A gente está aí, já tem o quê? Vai fazer 1 ano, dia 6 de agosto, com uma grande celebração. Não foi em agosto faz 1 ano, não faz? Já tem 1 ano de caminhada. E a gente está iniciando ainda, está engatinhando ainda na Bíblia, na palavra. A gente já leu, né? Tem gente aqui que já leu inteiro. Agosto vai ter um grande coffee break. Com presenças ilustres. Então, esses 3 anos, depois de 3 anos que ele vai num lugar chamado Arábia, que a gente não sabe se é Arábia Saudita, né? Ou Arábia lá. Pode ser uma região ali próximo de Damasco. E aí ele volta para Damasco, ele sai de Damasco, fica 3 anos fora e volta para Damasco, onde ele tenta pregar o Evangelho. De novo, vamos ver se agora, depois de 3 anos, eles ouvem o Evangelho. Mas os judeus tramaram a sua morte e obrigaram a fugir dentro de uma cesta por uma janela que se abria na muralha da cidade para fora, que está em Atos 9. Que foi uma coisa que a gente não falou em Atos, né? Estão lembrados disso em Atos? Não, porque a gente não falou. Quando ele volta para Damasco, os judeus querem matá-lo. E o meio que Paulo usa para poder fugir dessa situação, continuar evangelizando, pregando, né? Ele à noite sai numa cesta, coloca o Paulo numa cesta e vão descendo ali pela muralha da cidade, escondidinho para ninguém ver, e ele vaza, vai embora, né? Então tem esse detalhe aí, já começou sendo perseguido,
E gente querendo a morte dele, lógico, porque o testemunho dele é incrível. Sensacional. O homem que era perseguidor agora é seguidor. Agora é perseguido por causa de Cristo. Então o testemunho dele é fantástico. E por isso mesmo que queriam matá-lo. Exatamente. Ele sentiu na pele o que os outros sentiam quando ele perseguia os cristãos. E agora é ele que estava sendo perseguido. Então, temos aí já um outro tiquezinho na vida dele, que é a conversão. Mas não para por aí. Ano 39, o que acontece? Paulo, em Jerusalém, se avistou com Pedro e Tiago durante 15 dias, está lá na carta aos Gálatas, ele fala sobre isso, e também tentou pregar o evangelho aos judeus, mas não encontrou acolhida. Para escapar novamente da morte, o apóstolo teve que deixar a cidade santa e retornou à sua cidade natal, bastante acabrunhado pelos fracassos de sua missão apostólica. E é interessante o relato de fracasso, porque a gente acha que a nossa vida de missão vai dar tudo certo. Não, mas eu planejei, eu preparei, eu estudei, eu fui lá, me dediquei, e no final das contas, olha o que deu a missão. Fracasso. O que é acabrunhado? Ele ficou triste, desanimado, né? Ficou assim, cabisbaixo, né? Por quê? Porque fracassou. Poxa, ele foi a Damasco, pregou, não acolheram ele. Ficou 3 anos fora, fez um retiro de 3 anos. Depois de um retiro de 3 anos, volta cheio de fervor para pregar e o pessoal não aceita. Aí, vai para Jerusalém, não, vou encontrar Pedro. Chegando lá, começa a pregar, mas também ele sentiu o fracasso da missão. Por quê? É também uma grande lição para a gente. Que muitas vezes a gente prega, anuncia, e cadê o fruto? A gente às vezes está anos e anos ali tentando e nada. Então esse fracasso também a gente experimenta também na nossa missão. As próprias santas missões, né? Muitas vezes a gente vai lá e prega, se dedica anos, né? Preparando encontro e pregação, e vai na casa das pessoas. E a gente sente, mas será que eu estou no caminho certo, né? Mas isso aqui é só o início. Mas esse início aqui já tem uns 3 anos de início. E às vezes a gente acha que na primeira missão, na primeira pregação já tem que ser, né, só sucesso, né? Borbulha. Ele sentiu um fracasso, ele sentiu, mas meu Deus, eu prego, eu sou Paulo, gente, eu queria matar vocês, agora eu estou pregando o Cristo que apareceu para mim, que eu estava perseguindo na pessoa dos cristãos, né? Bom, mas isso é só, a gente está aí 3 anos depois da conversão de Paulo. Boa passagem. Em Tarso, porque aí ele volta para a cidade natal dele, que é Tarso, né? Vai lá para o norte. Ele aí ficou uns 4 ou 5 anos até o ano de 43, e a essa altura, algo de importante se deu na vida de Paulo. Aí foi o grande clique. Foi o grande acontecimento da vida dele. Antioquia da Síria, ali pertinho de Tarso, porque ele estava em Tarso, vocês estão lembrados que Antioquia está ali pertinho de Tarso, ela se torna um importante centro missionário. Lembra que depois que eles vão saindo da Judéia, Samaria, eles chegam lá na Antioquia. É o primeiro grande centro missionário, onde eles formam a primeira grande comunidade e onde eles chamam, pela primeira vez, os seguidores de Jesus de cristãos. 11:26.
Então, ali na Antioquia da Síria, que é um importante centro missionário, ali estava trabalhando o Barnabé, que é primo de Paulo. Ora, Barnabé sabia da capacidade apostólica do seu parente. O que ele faz? Ele foi lá, vai lá em Tarso, buscar Paulo para que colaborasse na sua missão em Antioquia. Porque ele já tinha fracassado em Damasco, fracassou em Jerusalém, fracassou em Tarso também, não teve assim muito sucesso. Barnabé, que era primo, peraí, que aqui está um fervor missionário, vou buscar Paulo, meu primo, para me ajudar, né? Para colaborar com a missão, Atos 11, 25. E essa nova tentativa foi bem sucedida. Agora a missão começou a dar certo para Paulo. Gente, depois, ele se converteu em 36, aqui a gente já está em 44. Então a gente está falando de 8 anos de fracasso, de tentativa, de idas e vindas e sem ver muito fruto. E ele não desistiu. Quando o primo chamou, Barnabé chegou lá, chamou, né? Barnabé também cheio do Espírito Santo, homem ungido, então chamou Paulo. Paulo, vem me ajudar que o negócio lá está pegando fogo em Antioquia. E precisa de homem como você. Você é capaz, irmão. Você vai ser um grande pregador, um grande evangelizador. Quer dizer, ele não deixou Paulo esmorecer, desanimar, e ele, né, foi lá e pegou o primo e trouxe para Antioquia. E de lá, deu certo a pregação, deu certo a evangelização, e de lá, eles foram enviados pelos cristãos de Antioquia para levar os frutos de uma coleta que eles fizeram em favor dos pobres de Jerusalém. Então, chegou a notícia que em Jerusalém eles estavam passando necessidade, a igreja, então, o que faz? A igreja de outras localidades faz uma coleta, principalmente em Antioquia, eles fazem uma coleta e levam essa ajuda aos pobres de Jerusalém. Essa coleta aí vai ajudar os pobrezinhos que estavam lá em Jerusalém. E aí, nós já ticamos aqui, primeira visita em Jerusalém, encontro com Pedro, estamos aqui já perto da primeira viagem missionária. Bom, eles vão a Jerusalém, leva a ajuda, os reais, né, moeda, para os pobres, e voltam para Antioquia. Então, eles estavam aqui, Vamos recapitular. Barnabé estava aqui, estava fervendo aqui, um grande centro missionário. Barnabé, eu vou buscar meu primo. Barnabé foi a Tarso, pegou Paulo ajudou ele, eles já foram para Jerusalém fazer a coleta em favor dos pobres, desceram para Jerusalém, né? Ou como eles falam, subiram, porque aqui é uma região mais montanhosa, e voltam para Antioquia. Sim. Aqui ele já tinha conhecido até Pedro antes, porque 3 anos depois, que ele volta para Damasco, ele vai até Jerusalém conhecer Pedro, prega, mas não dá certo. Aí ele volta para Tarso. Ele batizou no mesmo ano que ele converteu. Ele estava indo para Damasco e de lá já foi batizado na casa de Ananias. Só que mesmo sendo batizado, a missão parecia estar fracassada, mas ele não desistiu. E o primo apoiou ele, foram para Jerusalém e voltaram para Antioquia. Ok? Até aqui tudo bem? É umas idas e vindas, só que acho que dá para entender. Fred, está acompanhando, Fred? Está um pouco cansado, irmão, eu sei. Mas é isso mesmo, é muita viagem, irmão. A gente vai para Jerusalém, volta. Só de ver as idas e vindas, você já cansou, né? Bom, eles fizeram a coleta em favor dos pobres, voltaram para Antioquia. Quando eles voltam para Antioquia,
Barnabé e Paulo continuam lá o ministério de pregação, de evangelização, até que em 45, quem que mandou, por designação de quem? Ah lá, do Espírito Santo, os dois foram indicados, juntamente com João Marcos, para o apostolado em terras distantes. É o que está em Atos 13. Durante o primeiro século, a maioria das pessoas ao redor do mar Mediterrâneo vivia em cidades densas e apertadas, todas governadas pelo Império Romano. Cada cidade tinha uma mistura diversa de culturas, etnias e religiões. Por isso, havia todo tipo de templos para se oferecer sacrifícios a todo tipo de deuses, e cada pessoa tinha seu próprio portfólio de deuses aos quais eles prestavam sua fidelidade. Mas em cada cidade, você também encontrava um grupo minoritário que não adoraria nenhum outro deus além do seu próprio. Os israelitas, também conhecidos como os judeus. Eles alegavam que o seu Deus era o único verdadeiro Criador e Rei do mundo. Todas essas cidades eram conectadas por uma rede de estradas construídas pelo Império Romano. Então, era fácil mover-se para fazer negócios ou até mesmo para propagar novas ideias. Uma pessoa muito familiarizada com essas estradas era o apóstolo Paulo. Ele passou a segunda metade de sua vida viajando de cidade em cidade, anunciando que o Deus de Israel havia mostrado um novo rei sobre as nações. Esse rei não era como nenhum outro que veio antes dele. A maioria dos reis governavam através da opressão ou poder, mas esse novo rei governa com alto sacrifício e amor. Seu nome é Jesus e Paulo é seu porta-voz, que está convidando todas as pessoas a viverem debaixo do governo desse rei. A história das viagens de Paulo e como as pessoas receberam essa mensagem é o que trata a terceira parte de Atos dos Apóstolos. Por algum tempo, a residência de Paulo foi na cidade de Antioquia, e de lá ele e seus companheiros fizeram 3 viagens, indo por terra e pelo mar para cidades estratégicas ao longo do império. Em cada cidade, o costume de Paulo era ir primeiro à sinagoga judaica, onde seu povo se reunia. Ele começava ensinando e mostrando como o rei messiânico prometido nas escrituras hebraicas era Jesus de Nazaré. E alguns acreditavam nessas boas novas, outros não. E ainda outros pensavam que essa mensagem era tão mentirosa e perigosa que eles incitavam tumultos para expulsar Paulo da cidade. Nesse momento, Paulo foi até o movimentado mercado da cidade e estabeleceu uma loja para fabricar e vender tendas de couro no sentido de cobrir as despesas da viagem. E ali Paulo continuou compartilhando a boa nova sobre o Rei Jesus ressuscitado a todos que ouvissem. Ele era frequentemente mal entendido como se estivesse promovendo um novo Deus. Uma vez ele orou por uma pessoa doente e ela foi curada. Então todos pensaram que ele deveria ser algum deus grego que desceu para visitá-los. Mas Paulo insistiu que havia apenas um único verdadeiro Deus e que ele era seu servo.
essa mensagem frequentemente gerava oposição e mais tumultos. E ele foi espancado e até jogado na prisão. Por que uma reação tão violenta? Bem, a adoração dos deuses mantinha unida a cultura romana. Eles acreditavam que os deuses guardavam suas cidades em segurança e que o templo de adoração aos deuses era uma parte importante de sua economia. Mas Paulo não estava apenas adicionando Jesus como um novo Deus àquela lista. Ele estava dizendo que todos os outros deuses eram impotentes e até mesmo falsos. Então, ele estava enfraquecendo aquele estilo de vida. Sim, e mais do que isso, quando Paulo anunciou Jesus como novo rei, ele o chamava de Senhor ou Filho de Deus. Títulos que as pessoas costumavam usar para se referir ao imperador de Roma. Então, a mensagem de Paulo poderia facilmente ser ouvida como uma ameaça contra toda a ordem política. Por que alguém se juntaria a esse movimento? Ele parece perigoso. Bom, as pessoas eram cativadas pela história de Jesus e como seu amor criava comunidades onde todas as pessoas eram tratadas como iguais, independente de sua etnia, raça ou status econômico. Essas pessoas formavam novas famílias que comiam juntas, viviam sacrificialmente e cuidavam de seus pobres. Eles viviam como se Jesus realmente fosse o rei, certo? Então, em cada cidade onde Paulo anunciava a mensagem sobre Jesus, as pessoas estavam sendo transformadas pelo Espírito de Deus para se tornarem novos seres humanos. Então, Paulo ficava naquela cidade e ensinava a eles o caminho de Jesus. E depois ele partia para uma nova cidade. Era uma vida difícil. Paulo tinha que suportar muita dor e muito sofrimento. Sim, e ele fazia isso porque acreditava que suas próprias dificuldades eram uma réplica do sofrimento e morte de Jesus pelos outros. Ele dizia que foi o próprio amor de Deus que o dirigia a compartilhar a história de Jesus, não importa o preço. Depois de sua terceira viagem, a reputação de Paulo cresceu. Ele fez muitos novos amigos, mas também muitos novos inimigos. Ele seria cauteloso se pudesse evitá-los, mas Paulo não os evitava. Seu próximo passo foi Jerusalém, uma cidade cheia de pessoas que o queriam preso, até mesmo morto. Então, por que ele vai a Jerusalém e o que acontece quando ele chega lá? É sobre isso que a última sessão do livro de Atos vai tratar.